Bom dia, colegas. Eu sou Ari Lago, presidente da ANAJUS, Associação dos Servidores das Carreiras de Analista e Técnico do Poder Judiciário do Estado do Piauí. E nós, preocupados com o tema Previdência, que está muito preocupando os colegas servidores do Tribunal de Justiça de todo o Piauí, de todo o Brasil, de forma geral, a gente participou de uma palestra com o professor Alex Sertão, no Tribunal de Contas, e a gente viu que tinha muita gente na palestra, mas tivemos uma preocupação, que foi pessoas do interior. Você vê que Teresina de Luiz Correia a Parnaguá não tiveram oportunidade de participar desta palestra para ouvir melhor esclarecimentos sobre o assunto Previdência. O que acontece? Então a gente fez contato com o professor e agora nós estamos aqui para esclarecer melhor sobre o tema e transferir esse assunto para todo o Piauí, né? De Luiz Correia a Parnaguá. Acreditamos que a gente assim deixe mais na mente das pessoas um tema mais, eu diria que não uma solução, mas pelo menos um tema melhor, mais bem digerido por cada um de nós, tá bom? Agora aqui a Isabela vai conduzir a nossa conversa com o professor Alex Sertão. Bom dia, professor. Bom dia. Você, como grande influência atual sobre o tema Previdência, está dando inúmeras palestras ao redor do Brasil. Por mais que esse tema esteja sendo abordado em inúmeras redes, em inúmeros meios de comunicação, as dúvidas são sempre recorrentes. Então eu queria que o senhor começasse dando uma breve introdução do que seria a reforma da Previdência. Perfeito. A reforma da Previdência, ela é fruto de uma situação que o Brasil vai vivendo, que é o envelhecimento da população. A gente sabe que de tempos em tempos o Brasil vai precisar reformar sua Previdência, porque a questão demográfica ela vai mudando, né? As pessoas estão vivendo mais e isso tem repercussão na Previdência. Ocorre que o texto da atual reforma, que é a PEC 6, ele é um texto realmente muito rigoroso, sobretudo com o servidor público. O servidor público ele vai pagar uma conta muito alta com essa reforma que se propõe. Por exemplo, eu costumo dizer que essa reforma tem uma lógica muito perversa, muito cruel, que vai fazer com que o servidor, já que nós estamos tratando de servidor público, o regime de previdência do servidor público é o regime próprio de previdência social, né? Nós temos regras de apostadoria que vêm desde a Constituição de 88, e tudo isso vem mudando ao longo dos anos com as reformas, porque essa vai ser a 6ª reforma da Previdência. Tivemos 5 reformas antes desta PEC 6 que está sendo proposta, e essa PEC 6, que é a atual proposta de reforma da Previdência, ela tem uma lógica, como eu disse, perversa, porque ela fará com que o servidor pague mais por mais tempo para receber menos por menos tempo. Então, se você quer entender a lógica da reforma, basta você entender o seguinte: pagar mais por mais tempo para receber menos por menos tempo. Ora, em regra, quem paga mais por mais tempo acredita que vai receber mais no final. Vai ser exatamente o contrário. Ela propõe exatamente que você pague mais, porque ela vai agora aumentar a alíquota de contribuição. A alíquota agora vai ser progressiva, e essa é a alíquota ordinária. Além da alíquota ordinária progressiva, escalonada, ela também vai criar uma tal de uma alíquota extraordinária, caso haja déficit no regime. Ora, estados e municípios são deficitários nas suas previdências. Então é claro que essa alíquota extraordinária será criada. Então perceba, estas serão 2 tipos de alíquota, 2 tipos de contribuição, a ordinária e a extraordinária, inclusive incidindo sobre aposentadorias e pensões, não é só sobre a remuneração dos ativos. Então você vai pagar mais, por mais tempo, porque agora eles estão aumentando a idade. Acabou essa história de aposentadoria por tempo de contribuição. O tempo de contribuição é o que menos vai interessar, é o que menos interessa na PEC 6. O que vai interessar agora é a idade mínima. Eles vão aumentar a idade mínima. Atualmente, uma mulher para se aposentar, a idade que a regra exige para a mulher é 55 de idade. Vai aumentar para 62 com a proposta da PEC 6. E a idade do homem aumenta de 60 para 65 anos. Quer dizer, nós agora vamos ficar mais tempo. Quer dizer, se a gente tem que ficar
mais tempo em atividade, é claro que a gente permanece mais tempo contribuindo. Então a gente vai pagar mais, é mais recurso que entra para o regime. Então é claro, a gente não pode esconder a realidade de que os regimes estão quebrados, eles estão deficitários e estão desequilibrados do ponto de vista financeiro e atuarial. As reformas precisam ser feitas. O problema é que essa conta sempre é debitada ali para o servidor público. Então a gente vai pagar mais por mais tempo para receber menos. O que é receber menos? Agora eles estão alterando o cálculo do benefício. Agora eles vão criar uma média aritmética simples, cujo cálculo vai contemplar todo o período contributivo de julho de 94 até o dia que o servidor se aposentar. No cálculo atual, se pega só 80% desse período, ou seja, se despreza os 20% menores contribuições e só as 80% maiores é que são considerados no cálculo da média. Só que agora eles vão considerar o período inteiro, 100% do período de 94 para cá, julho de 94 para cá. Isso faz com que a média caia. A média já foi feita para cair, né? A média substituiu a integralidade. Quem não sabe, em 2003, quando entrou em vigor a emenda 41, extinguiu-se a integralidade, que era o cálculo como o servidor se aposentava, levava tudo para a aposentadoria, ou seja, se apostava com 100% da atual remuneração, e criou-se o cálculo da média, o que fez o valor cair. Só que agora eles estão criando uma média pior ainda, que eles estão pegando 100% do período. E mais, para completar, feito esse cálculo de média, eles só vão pagar 70% do resultado da média. 70%, no caso no regime geral é 60%, no caso do servidor é 70%, porque eles exigem um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Então o que eu quero dizer, fora as idades, claro, o tempo de contribuição está lá, mas o requisito principal é a idade, 65 para homem, 62 para mulher. Então você vai receber menos, você vai ter uma média pior do que a que está em vigor hoje. É a média aritmética simples, que é o cálculo que está sendo previsto na PEC 6. E para fechar, a gente vai receber menos por menos tempo, porque é claro que se eu me aposento mais velho, mais idoso, eu vou gozar do benefício por menos tempo, porque a minha expectativa de sobrevida diminui. Ó, se hoje eu me aposento com 60 e vou morrer aos 80, eu tive lá 20 anos para gozar o benefício. Exemplo. Não, agora eu vou me aposentar aos 65 e vou morrer aos 80, chutando aqui uma projeção. Vai diminuir a minha expectativa de sobrevida e com isso eu gozo do benefício por menos tempo. Então, assim, essa lógica é muito perversa. Eles estão também criando uma nova regra de transição. São muitas alterações, mas pasmem, o servidor hoje, esse servidor mais antigo, você que ingressou no serviço público antes de 2003, antes do dia 31 de dezembro de 2003, em tese, você teria direito à regra de transição. Se aposentaria com integralidade e paridade. Ali o artigo 6º da emenda 41. Ocorre que essas boas regras de transição, o artigo 6º da emenda 41 e o artigo 3º da emenda 47, que é para quem ingressou antes de 98 no serviço público, serão extintas. Essas duas boas regras serão extintas pela PEC 6. Essas regras garantem hoje integralidade e paridade. Então perceba, a integralidade e paridade, elas foram extintas em 2003, na regra permanente. Mas para quem tem direito ainda às regras de transição, que são essas duas que eu citei, tem direito à integralidade e paridade. Ela garante, desde que você implemente os requisitos que elas exigem, que elas estabelecem. Ocorre que a PEC 6 vai revogar essas boas regras de aposentadoria. E no lugar delas, cria uma nova regra de transição, que está no seu artigo 3º, só que essa regra de transição, ela só vai garantir integralidade e paridade para aquele servidor que tiver ingressado, claro, no serviço público até 31 de dezembro de 2003, tudo bem, até aí nenhuma novidade, mas só garantirá integralidade e paridade. Além do ingresso até essa data, o servidor do sexo feminino tem que ter 62 de idade e o homem de 65. Quer dizer, na regra atual, no artigo 6º, a mulher, para garantir, pelo menos no critério de idade, para ela garantir integralidade, basta que ela tenha 55 de idade. Ela vai ter que esperar até os 62, são 7 anos mais. E o homem vai ficar 5 anos mais, dos atuais 60 até 65 de idade. Então, assim, essas regras novas de transição são muito ruins. Então, você que está esperando se aposentar pelas atuais regras de transição, essas duas que eu citei, você pode esquecer. Se você estiver longe de implementar os requisitos dessas regras, você pode esquecer. Você, infelizmente, vai ser alcançado pela nova regra de transição, que é o artigo 3º da emenda 47.